Lição de casa de novo, mano. Eu não aguento mais. E a história dessa vez? Eu não sou muito bom nessa matéria não, mas vamos lá, né? Putz, qual o período em que tava acontecendo a Segunda Guerra Mundial? Ah, mano, isso eu não sei. Acho que eu vou ter que ver com o chat GPT. Que resposta é essa, velho? Não parece que tá certo não, mas tá bom, né? Se o chat GPT disse. Mano, não é possível. Eu ainda falei que isso não tava certo. Eu confio no chat GPT mesmo assim. Pelo amor de Deus, velho. Zero nessa atividade. Meu Deus do céu. Você já passou por alguma coisa assim usando uma inteligência artificial? Sabe, quando você vai pedir alguma coisa pro ChatGPT ou pro Copilot e daí ele responde algo nada a ver? Bem, quando isso acontece, levanta um questionamento muito simples. Eu posso confiar em tudo que as inteligências artificiais dizem? Como resposta curta e grossa? Não. Mas vamos dar uma aprofundada nesse assunto para entender melhor isso. Tem muita gente que pensa que as IAs funcionam que nem um Google turbinado, com informações 100% verídicas e um jeito muito mais rápido de encontrar as informações que você busca. E em parte sim, geralmente as IAs costumam ser ferramentas melhores do que o Google, porque elas te direcionam o conteúdo que você está buscando de forma melhor e às vezes encontram os resultados melhores também. Mas como tem muitas informações falsas espalhadas pelo Google, com as IAs é do mesmo jeito, sendo até um pouco pior. E para entender isso, a gente tem que entender como que as IAs dão as informações que a gente pede. Se você viu nosso vídeo passado, você deve lembrar que eu falei que as IAs aprendem com grandes bancos de dados, né? E, inclusive, se você não viu, dá uma checada lá depois. Esse processo de aprendizado da máquina se chama Machine Learning, e é daí que as informações vêm. E Machine Learning basicamente consiste em fornecer os dados para a IA aprender. E no vídeo passado eu até citei o exemplo da Captcha da Google, onde a gente ajuda a fornecer um banco de dados para uma IA que reconhece imagens. Mas adivinha só? Se o banco de dados que a IA usa para aprender tem informações erradas, ele vai passar as mesmas informações erradas para a gente depois. Eu vou até dar um exemplo para ficar melhor de entender. Vamos supor que você tem uma loja que vende salgados, e daí vocês têm os seus clientes e tem o seu fornecedor, que por algum motivo você compra os salgados dele mesmo não sabendo a procedência desse salgado. Mas mesmo sem saber a procedência, você vende de qualquer jeito. Só que aí um cliente passa mal por causa de um salgado estragado que comeu. Nem ele nem você sabiam que o salgado estava estragado, mas você vendeu ele mesmo assim. Agora o cliente saiu prejudicado e você corre o risco de perder outros clientes por causa do ocorrido. Isso tudo porque o fornecedor te deu um salgado estragado. E nesse exemplo aí, você seria inteligência artificial, só repassando aquilo que te dão, ou seja, seus salgados seriam os dados que as IAs passam pra gente. O cliente seria o usuário que recebeu a informação e o fornecedor seria a pessoa que treina a IA e fornece os dados para ela aprender. Quando a IA passa um dado errado na vida real, nosso exemplo vai ser quando a gente vende um salgado estragado, já que ele não é bom, e o usuário pega aquele dado e usa para alguma coisa. E aí ele se prejudica porque é uma informação errada, sendo o nosso cliente que comeu o salgado estragado. E o fornecedor que te deu esse salgado estragado, ou seja, ele que treinaria em IA com informação errada. Deu para entender? Se não, tem outro experimento que eu gosto de fazer que é bem simples e mostra muito bem o que eu quero dizer. Chega no chat GPT ou no Copilot e pede para ele criar uma imagem de uma taça de vinho. Muito provavelmente essa taça de vinho não vai estar cheia até as bordas. E isso exemplifica o machine learning. Você pode estar se perguntando, tipo, tá, mas o que tem isso? Essa imagem gerada pela IA mostra de forma bem simples o machine learning. Quando você pesquisa imagem de taça de vinho no Google, quase nunca aparece uma imagem de uma taça completa com vinho até a borda. E é a mesma coisa, porque a inteligência artificial não tem uma referência de uma taça de vinho cheia no seu banco de dados. E por isso ela não consegue criar uma imagem de uma taça de vinho cheia. Isso porque as IAs não conseguem criar coisa nova, elas só repetem aquilo que já viram e repassam pra gente. Você pode até achar que isso não afeta muita coisa, mas pensa só, tem muita gente que usa inteligência artificial diariamente, e uma grande parcela não checa essas informações que são fornecidas, elas só acreditam nelas. Você lembra do começo do vídeo uns minutinhos atrás aí, onde eu fiz uma encenação de um aluno que tirou zero na
atividade de história porque usou o ChatGPT e as informações estavam erradas? Isso é algo pequeno, mas acontece, né? Tanto que você provavelmente já deve ter passado por isso também. Agora você imagina uma rede de comunicação maior, um jornal, pega uma informação feita por IA, não checa a veracidade dessa informação e só repassa em rede nacional para um monte de gente ver. Ia ser algo muito ruim, porque a gente já tem muita desinformação e a gente não precisa de mais hoje em dia. Por isso que é importante a gente checar as informações que as IAs nos passam e não só acreditar nelas cegamente. Eu sei que é chato, mas é sempre importante conferir a veracidade daquilo que a IA te manda. Faz uma pesquisa no Google e tenta procurar por sites confiáveis, como sites governamentais, sites de faculdade, de universidade, tipo o IBGE, o site da ONU, da NASA, essas paradas aí, sabe? E se você tiver um tempinho a mais, ou se quiser aprofundar mais no assunto, é sempre muito interessante você dar uma olhada no Google Acadêmico. Se você estiver fazendo um trabalho de escola e usar um site tipo desses daí que eu acabei de citar, as referências bibliográficas vão ficar muito boas, de verdade. Então, recapitulando tudo, não acredite cegamente no que as IAs dizem, porque você não sabe com quais dados ela foi treinada. Isso pode te prejudicar muitas vezes. Inclusive, umas empresas podem até usar uns dados legais para treinar as IAs, né, Microsoft, ou as mesmas podem infringir umas paradas de direitos autorais, né, X, Twitter, que é algo bem ruim e até às vezes ilegal, mas daí fica para um próximo vídeo. Agora no finalzinho do vídeo, gente, eu queria falar um pouco sobre o nosso canal. O canal é de um grupo escolar chamado Operação IA do Senat Taboão da Serra. Nós buscamos falar sobre o mundo da inteligência artificial e esclarecer alguns tópicos que, apesar de parecerem simples, têm camadas mais profundas e que podem acabar confundindo as pessoas menos informadas. E se você gostou do conteúdo e quer saber mais sobre o nosso projeto, dê uma olhada na descrição que vai ter o link do nosso Instagram. Vão ter coisas a mais lá e ia ser muito interessante se você seguisse. E esse foi o vídeo, gente. Até a próxima.